Peregrinação. Vamos ler apenas o verso 1 nesse primeiro momento, irmãos. Verso 1, Salmo 122. Assim diz a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, quantos de nós aqui nessa manhã não gostaríamos de viver o extraordinário? Viver naquele sentimento sempre que nos deixa exuberantes, naquele sentimento que nos deixam vivos e alegres no Senhor, aquele sentimento que sempre preenche a nossa vida e nos deixa em constante alegria. Todos nós, sem exceção, nessa manhã queríamos desfrutar desse sentimento. Todos nós. Talvez extraordinário não seja o termo mais correto para esse tipo de sentimento, mas alegria constante nas nossas vidas. Acreditamos que muitos de nós, se não a maioria, faz o que faz durante a nossa semana para alcançar algo parecido com esse sentimento, tentando sempre preencher as nossas expectativas com diversos hobbies e afazeres. Queríamos que essas gotas desse sentimento rondassem o nosso coração todos os dias. Todos os dias nós gostaríamos de viver esses sentimentos que não se explicam na nossa caminhada, que elas recaíssem mais uma vez sobre nós ao decorrer da semana. Sabe, irmãos, aquele sentimento de quando nós voltamos à casa onde nós crescemos, a rua que nós costumávamos brincar com os nossos amigos, jogar futebol até o entardecer, ou brincar de pega-pega e pique-esconde até que a nossa mãe gritasse no portão para que a gente entrasse para casa, ou nos lembrarmos dos nossos amigos de infância e quanto éramos felizes e não sabíamos. Tínhamos uma vida apenas de lazer, sem preocupações, e havia descanso nos nossos corações. Cada uma dessas situações, irmãos, todos nós sentimos algo familiar. Todos nós. É como se em algum momento isso tivesse sido parte da nossa vida, mas que agora está ausente. C.S. Lewis chamaria isso de nostalgia vitalícia. Ela se origina de nosso anelo inexprimível de sermos reunidos a alguma coisa no universo da qual nós sentimos isolados, seja família, seja emprego, times de futebol ou qualquer outra coisa, mas que no fim vai nos faltar. Esse sentimento de vazio vai nos faltar. Essa coisa, evidentemente, irmãos, é o próprio Deus. Esse vazio que nós tanto buscamos ao decorrer da nossa caminhada é o próprio Deus. E o isolamento e o afastamento de Deus nos leva a essa nostalgia vitalícia, esse sentimento que nós tanto buscamos preencher ao decorrer da nossa caminhada. Certamente, irmãos, todos nós aqui buscamos atingir esse ponto máximo de satisfação nas nossas vidas. Mas certamente, como peregrinos, bem sabemos que não a temos encontrado. E nessa manhã, o peregrino Davi convida os peregrinos do século 21 a encontrar o ponto alto de nossas vidas e a vivermos uma vida com alegria, satisfeitos apesar das demais coisas que nos assolam. Irmãos, antes de irmos ao texto por inteiro, vamos fechar os nossos olhos em oração ao Senhor, nós pedirmos pela sua iluminação. Senhor, nós te agradecemos, somos gratos ao teu Evangelho, somos gratos, Senhor, pelo teu sacrifício que nos comprou da nossa escravidão. Te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo aponte para Cristo nessa manhã, que o teu Espírito Santo, Senhor, aponte para aquele que é o único digno de glória e louvor,
neste domingo. Não é o pregador, não são as pessoas, mas a pessoa de Cristo é digna de toda a glória nessa manhã, Senhor. Usa esse pregador que vos fala nessa manhã para exaltar o nome de Cristo, para que o Senhor seja glorificado por meio da pregação e as pessoas aqui nessa manhã encontrem verdadeiro descanso no Senhor, verdadeira satisfação no Teu nome, verdadeira alegria ao se reunir aqui neste domingo, Deus. Faz isso nessa manhã, por favor. Faz mais uma vez, Deus, aquilo que o Senhor tem feito ao decorrer de toda a história. Faz isso para a honra e glória do Teu poderoso e santíssimo nome. Amém. Estamos, irmãos, no terceiro sermão dos cânticos de romagem, os cânticos de peregrinação, os cânticos de degrau, como vocês quiserem chamar. E esse é o primeiro cântico de peregrinação escrito por Davi, Salmo 122. Nós vimos nos últimos 2 domingos que os peregrinos estavam sofrendo por estarem longe de Jerusalém. Eles estavam sofrendo com os lábios mentirosos, com os lábios enganadores, e nós vimos isso através do Salmo 120. Domingo passado nós vimos os peregrinos a caminho de Jerusalém. Enquanto eles estavam a caminho, eles estavam atemorizados, porque eles olhavam para os montes e perguntavam de onde vinha o socorro, mas eles lembraram que o socorro deles vinha do Senhor. E nessa manhã, irmãos, pelo que tudo indica, os peregrinos chegaram na cidade santa. Eles agora poderão desfrutar do culto ao seu Deus junto dos seus irmãos. O foco aqui no texto é a cidade de Jerusalém, irmãos. Por isso é importante nós lembrarmos do porquê disso, porquê que o salmista está destacando a cidade de Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel, que Davi havia conquistado dos jebuseus. Ela se chamava Jebus, antes de se tornar Jerusalém. Deus havia prometido já a Moisés que ele haveria de estabelecer um local único de adoração ou de culto a Deus após a conquista da terra prometida. Isso foi estabelecido, irmãos, porque havia muitos deuses naquela época. Quando Deus separa o seu povo e retira eles do Egito, Ele faz isso e escolhe um local único, porque naquela época haviam muitos deuses dos montes, deuses dos vales, deuses dos altos, deuses dos rios, Baal, Astarote, Rifã. Deus queria mostrar ao seu povo que Ele queria um local específico de adoração. Deus não era apenas o Deus dos montes, o Deus dos vales, os deuses dos rios, mas Ele era Deus de toda a criação. E esse lugar então foi Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém para que o povo de Deus se reunisse e cultuasse. Onde Deus então mandou que a arca da aliança, ou seja, onde a presença de Deus era manifesta, fosse levada a Jerusalém, e lá então seria agora o centro religioso de culto a Deus. Ali também era a capital do reino, irmãos. Ali estava o trono de Davi, a dinastia dele que se estenderia, e viria o rei que governaria então o povo de Deus eternamente. Por meio de um convite, então o salmista nos informa agora sobre como é estar nos átrios do Senhor. O salmo parece mais uma carta de amor, uma troca íntima de informações entre marido e mulher, e é como Davi expressa o seu amor sincero, a sua estima e o seu desejo por Jerusalém. É uma carta de amor àqueles que vivem na presença desse Deus que é conosco, irmãos. Davi está no ápice do seu amor ao encontrar-se em Jerusalém, e esse também deveria ser o ponto alto de nossas vidas, irmãos. Então nessa manhã nós veremos que o amor pelo culto a Deus é o ápice da vida cristã. Por isso, o título que o sermão dessa manhã carrega é o ponto alto dos peregrinos. E nós veremos que o ponto alto dos peregrinos está na presença deles na casa do Senhor, através do versículo 1. Veremos também que o ponto alto dos peregrinos está na afeição deles por Jerusalém, dos versos 2 aos versos 5.
E por fim, irmãos, veremos que o ponto alto dos peregrinos está na comunhão deles em Jerusalém, dos versos 6 aos versos 9. Volte os olhos para o texto, vejam o que diz a palavra do Senhor, Salmo 122, versículo 1 apenas, nesse primeiro momento. Cântico de peregrinação de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos diante, irmãos, como já falei, de um salmo de amor pelo culto a Deus. O salmista aqui não está simplesmente alegre porque deixou de ser perseguido pelo seu filho Absalão, pelos reis que o perseguiam durante essa caminhada, como era de costume do autor desse cântico, Davi. O Salmo 42, o Salmo 43 e alguns outros salmos nos relatam o motivo da alegria de um homem de Deus, assim como a alegria de Davi nesse salmo. Na sua viagem íngreme a Jerusalém, Davi nos lembra o verdadeiro motivo da alegria. Ele inicia o salmo com a seguinte informação, irmãos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O texto não nos informa o local exato de Davi quando está escrevendo o Salmo 122, por mais que saibamos que Davi morava em Jerusalém, mas nós somos informados que outros irmãos convocaram Davi para a Assembleia Santa do povo de Deus. Diante do convite, nós sabemos qual foi a reação de Davi. Ele alegrou-se quando disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, Davi não fica bravo com o convite. Davi não ficou bravo porque alguém lembrou-lhe de que ele deveria cultuar ao Senhor no dia da Assembleia Santa do povo de Deus. Davi não fica chateado porque eu estava cobrando ele. Irmãos, Davi era rei. Davi era rei, ele não precisava que os outros não ficassem cobrando, mas Davi se alegra com o convite dos seus irmãos. E quando os seus subordinados então o convidam, ele se alegra. Ele poderia simplesmente dizer, irmãos, vocês não têm parte na minha adoração. A minha adoração pertence a mim, a Deus. Vocês não têm que ficar me cobrando para ir na casa do Senhor. Mas o que nós vemos é o salmista se alegrando com o convite de Deus, com o convite dos seus irmãos. Eu me alegro com aqueles que me convidam para ir à casa de Deus. Eu me alegro porque é ali onde o próprio Deus vai estar presente e visitar o seu povo. Não importa quem me chame, importa que queiram eu na solene visitação de Deus, na casa de Deus. Precisamos lembrar, irmãos, que nesse período o templo ainda não havia sido construído pelo próprio filho de Davi, Salomão. Então Deus habitava ainda por meio de tabernáculos. Deus visitava o seu povo em Sião, nos tabernáculos, onde havia o lugar do Santo dos Santos e a Arca da Aliança, e era ali 3 vezes ao ano que o Senhor então visitava o seu povo por meio das festas judaicas. O Senhor aparecia e visitava o seu povo. E a pergunta, irmãos, retorna a nós: quantos de nós aqui, ou se algum de nós já foi visitado pelo Senhor? Se alguém aqui nessa manhã já sentiu o preenchimento do Senhor tomando conta dos nossos corações? Se nós já fomos visitados pelo Senhor, irmãos, nós bem entendemos a alegria de Davi. Se nós lembrarmos de que o Senhor um dia nos resgatou e preencheu o vazio das nossas almas, nós conseguimos talvez entender a alegria de Davi com o convite de ir à casa do Senhor. Era lá, na casa de Deus, que sua alma era plenamente satisfeita, irmãos. Era na comunhão santa de Deus e seu povo, era com os irmãos e com Deus que Davi viu o sentido da sua vida. Era ali que sua alegria era plenamente completada. Era na casa de Deus que Davi se sentia alegre, se sentia completo, se sentia em descanso. Para Davi, Jerusalém é o lugar onde Deus coloca o seu nome, o lugar onde ele faz morada, de acordo com o texto de Deuteronômio capítulo 12, irmãos. Naturalmente, ele anela estar onde Deus é glorificado e magnificado. O ponto alto, o ápice, o sublime, o inalcançável, o auge da alegria de Davi tem um local, tem um nome e tem
Davi se alegra porque ele vai estar na casa do Senhor com os seus irmãos. Não é a casa da sua avó, não é a casa da sua tia, não é o Beto Carreiro World, não são as férias em Santa Catarina, não é o calçadão de Copacabana, não são as férias ou qualquer outro tipo de coisa que a gente venha fazer, o inverno em Gramado. É a casa de Deus que torna o coração do salmista pleno de alegria. Sim, meu irmão, a gente pode tirar férias, nós podemos ir para Gramado, nós podemos nos completar nesse lugar e sentir muito felizes, mas eu tenho certeza que nossa alegria será momentânea. A nossa alegria será como o vento que passa e a gente não consegue agarrar. Nós seremos como o cachorro correndo atrás do rabo. Essa é a realidade. Ano após ano nós vamos ficar esperando momentos como esse de nossas férias. Queremos aquele vazio. Nós vivemos 365 dias esperando apenas 30 dias para termos essa alegria de estarmos longe de problemas, estarmos longe de momentos que nos afagam e nos deixam tão apertados, sendo que nós poderíamos desfrutar dessa alegria domingo após domingo. Domingo após domingo, o Senhor visita o seu povo no meio da igreja. Domingo após domingo, o Senhor nos visita por meio dos cânticos, por meio das pregações, e o Senhor nos preenche. Mas a gente insiste em achar que nós devemos esperar as férias, devemos esperar o passeio, devemos esperar a visita na casa dos nossos parentes para nos estarmos completos no Senhor. Mas talvez vocês possam pensar, irmãos, vir ao domingo não gera essa alegria no meu coração. Estar aqui no domingo não preenche esse vazio da minha alma que esses outros lugares tanto me proporcionam. Irmãos, pode ser que esse seja o real motivo de você estar sempre buscando algo que não sacia o seu coração aqui. Por isso que você insiste tanto em completar o vazio do seu coração, porque você está colocando o foco no lugar errado. Talvez esse seja o motivo, irmãos, da sua tristeza costumeira, que você vive sempre querendo mais, buscar. A gente vive numa era de fazer, e precisamos preencher, e eu tenho que fazer, eu consigo, eu sou mais, eu sou forte, e chega no final do dia, você vê que você não consegue, você não vai conseguir preencher esse vazio. Você vai correr e nunca vai alcançar, porque você está colocando o foco errado da sua alegria. Você vive nessa nostalgia vitalícia, querendo que voltem aqueles momentos de alegria que um dia tu viveu. Você vive pensando como era bom a minha década, a década de 90, como essa década foi especial. Os que vivem no ano de 2000, como o ano de 2000 foi legal. A gente vive nessa nostalgia vitalícia porque nos falta algo, irmãos. Falta algo na vida do crente, na vida de todo ser humano. E não é o período de 90, o período de 2000, mas é o próprio Cristo que preenche o vazio que está no nosso coração. Nós precisamos, irmãos, viver o dia de hoje, o dia que se chama agora, lembrando que o Senhor pode nos preencher hoje. Não são coisas desse tipo que fazem com que nos sintamos alegres plenamente. Nós precisamos lembrar que somente em Deus há alegria verdadeira. A alegria repousa no fato de Deus estar presente aqui no meio da igreja, por meio do seu Espírito, que aplica essas verdades no nosso coração. Não é o que eu digo, não são os instrumentos, não são os músicos, as paredes, muito menos a placa de nossa igreja, irmãos. Mas é o Deus renovando a sua aliança e visitando o seu povo, que é o motivo ápice, o motivo mais alto de nos encontrarmos alegres na casa do Senhor. Você pode se alegrar comigo nessa manhã? Amém. Você pode se sentir alegre por estar na casa de Deus? Se você não pode se sentir alegre, pode ser que você esteja meditando pouco na sua salvação. Pode ser que você esteja se esquecendo de onde Deus te tirou. Nós cantamos que o nosso Deus é santo, o nosso Deus é santo, e esse Deus que é santo e decidiu enviar o seu Filho em favor de gente como nós,
pode ser que nós estejamos meditando pouco no motivo de que nós não merecíamos a visitação do Senhor nessa manhã. Nós não merecíamos o fato de que o Senhor preenche os nossos corações através da sua palavra. Nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor está presente no meio da sua igreja. Mas nós meditamos pouco na sua salvação. Por isso, irmãos, nós não nos alegramos ao ver aqui domingo após domingo. Por isso é um peso para nós nos levantarmos no domingo e estarmos aqui na igreja, porque nós esquecemos o motivo da nossa salvação, esquecemos que nós não somos merecedores da graça de Deus, mas mesmo assim o Senhor decide visitar o seu povo. Mesmo assim, mesmo apesar da nossa insuficiência, da nossa miserável condição diante de Deus, o Senhor decide escolher o seu povo e visitá-lo nessa manhã. Mas nós não nos alegramos mesmo assim, porque nós esquecemos disso, irmãos. Nós esquecemos desse Deus. Nós não estamos em qualquer lugar. Nós não estamos aqui num lugar onde existem quatro paredes e existe uma pessoa falando e pregando. Não, nós estamos diante de Deus. Nós estamos diante da exposição da palavra que com um sopro fez nós nos levantarmos do pó. Nós estamos diante de Deus, diante da realidade de que esse Deus, por meio do seu Espírito, está no nosso meio. Mas mesmo assim nós não nos alegramos como salmista. Mesmo assim nós viemos para o domingo com o coração como a gente estivesse vindo para qualquer outro lugar, para o serviço, qualquer outro lugar que a gente possa imaginar, irmãos. Onde Deus fala, é no meio da igreja, e nós nos calamos e nos dobramos a Ele em reverência, e em reverência à Sua majestade e em adoração, pelo fato dele ter decidido se relacionar com gente como nós. O ponto alto do salmista certamente estava na casa do Senhor, porque ele sabia o tamanho do preço da sua salvação, e que esse Deus, mesmo assim, escolhia o visitar no meio da Assembleia Santa do povo de Deus. Se vimos então que o ponto alto dos peregrinos está na casa do Senhor, nós veremos agora em segundo lugar que o ponto alto dos peregrinos está na afeição deles por Jerusalém. E nós veremos isso, irmãos, dos versos 2 ao verso 5. Voltem os olhos para o texto, assim diz a palavra de Deus. Ouçam com fé. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Certamente, irmãos, somos muito diferentes do salmista. Certamente somos muito contrários ao salmista, porque ao olhar para Jerusalém, os seus portões, o tabernáculo, o povo reunido, o que exala dos seus lábios é louvor. Quando ele olha para Jerusalém e coloca os seus pés na entrada da cidade santa, o que sai do seu coração é louvor ao Deus que reúne esse povo. Lembremos, irmãos, que eles trilhavam dias para chegar na cidade de Jerusalém. Não era um percurso fácil. Certamente eles estavam cansados por decorrer o período todo até chegar em Jerusalém. Mas com certeza, tenho certeza plena disso, que eles estavam felizes e valia a pena todo esse percurso. Jerusalém era uma cidade bem sólida, não por causa dos seus muitos muros ou por causa de suas defesas. E a gente, ao nos depararmos com esse texto, podemos ter essa falsa noção de que o salmista está querendo dizer que a cidade de Jerusalém era bem sólida por causa dos seus muros. Mas a verdade é, irmãos, que Jerusalém era bem sólida porque havia ordem na cidade. Havia ordem na forma como eles tratavam as coisas religiosas, as coisas civis. A cidade de Jerusalém tinha ordem.
Então, quando o salmista diz que Jerusalém era uma cidade era construída como uma cidade bem sólida, é porque ela tinha ordem, havia ordem naquilo que ela cria, naquilo que ela fazia, na forma como ela lidava com as questões civis, matrimoniais e as demais coisas. Ela era uma cidade bem sólida por causa disso e não por causa das suas defesas. Jerusalém era uma cidade bem estruturada no que cria. O povo podia descansar na cidade de Jerusalém. Quando eles chegavam em Jerusalém, eles podiam esquecer dos problemas que haviam deixado ao percorrer todo o caminho. Cultuar a Deus e ouvir a palavra de Deus com o seu povo era receber uma espécie de estrutura para a vida. Eles trilhavam o caminho até Jerusalém, mas quando eles chegavam em Jerusalém, eles podiam ter a certeza que aqui nós vamos receber estrutura para o decorrer da nossa caminhada. Aqui Deus vai novamente sustentar as nossas bases vacilantes, e Deus vai fazer com que nós tenhamos estrutura para continuar nos servindo ao decorrer da nossa caminhada. É o que acontece, irmãos, aqui, domingo após domingo. Semana após semana, o Senhor nos visita e nos dá estruturas para o decorrer da semana. Os outros 6 dias dependem do domingo santo do Senhor. Por isso que quando nós não viemos ao culto, nós sentimos um vazio, parece que nada faz sentido na semana. Nós nos sentimos como, o que está acontecendo? Eu não consigo, meu coração está inquieto. É porque nós não tivemos na Assembleia Santa do povo de Deus. Deus não falou ao seu povo e Deus não estruturou os nossos corações para o decorrer da semana. Vez por outra, irmãos, estamos confusos. Nossa vida, mais do que gostaríamos, parece bagunçada. São muitos pedaços fora do lugar, longe uns dos outros. Por causa dos barulhos da semana, nem sempre sabemos o que fazer, qual é a solução. Então chega o domingo, alguém canta, alguém ora, alguém prega, Deus reina, Deus salva, Deus cuidará do seu povo para todo sempre. Irmãos, essa é a verdade que precisamos para a nossa vida, de que Deus segue reinando apesar de nós, Deus segue cuidando do seu povo apesar de nós. Então no domingo nós somos lembrados de que nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor todos os dias. Todos os dias o Senhor é o Deus conosco, o Deus que supre as nossas necessidades. É no domingo que nós somos lembrados, por meio dos cânticos, por meio da palavra, por meio da oração, por meio das conversas antes do culto. Na casa do Senhor eles podiam descansar. Nós também podemos. Nós podemos chegar no domingo e esquecer de tudo que foi na semana, esquecer os problemas, esquecer aquilo que tanto maltratou o nosso coração. Nós podemos, irmãos, porque aqui o Senhor está visitando o seu povo, aqui o Senhor está cuidando do coração do seu povo, aqui nós podemos descansar, porque não somos nós que cuidamos, é o Deus que está cuidando da igreja, é o Deus que cuida do seu povo, e nós podemos ter a certeza de que aqui nós encontramos descanso, porque o Senhor está cuidando de nós. Se passamos a semana tendo que responder as mensagens do WhatsApp, tendo que visitar clientes, responder e-mails da nossa chefia, tendo que nos virarmos do avesso para criar os nossos filhos, por 2 horas, irmãos, 2 horas, nós podemos nos achegar nessa manhã e encontrar descanso no Senhor. Não o descanso de quando nós findamos o nosso trabalho, chegamos em casa e nos deitamos. O descanso da alma, o descanso do nosso coração inquieto, pois temos um Deus que, além de Criador, é nosso Pai. O nosso Deus é nosso Pai, não como Pai terreno, não como Pai que é falho na maneira de criar os seus filhos. O nosso Pai é o Pai Criador. O nosso Pai é um Pai que cuida. O nosso Deus é um Deus que se importa com o seu povo. Por isso, irmãos, nós podemos descansar. Por isso nós podemos lembrar de que nós encontramos descanso no Senhor, porque Ele é o nosso Pai. O culto não é opcional.
O culto não é uma opção para o crente. Quando queremos, quando você quer, você vem ao culto. Quando achamos que temos tempo, é mandamento dado a Israel. O verso 4 diz que as tribos subiam a Jerusalém como convinha a Israel, como convém a Israel. O Senhor tinha ordenado que era em Jerusalém que o povo deveria se reunir, e eles faziam isso. Não era uma opção para o povo de Deus. Sobem as tribos dos senhores, Issacar, Zebulon, Dan, Benjamim e todas as demais, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor, para renderem obediência ao que a palavra de Deus nos diz. E era em Jerusalém, irmãos, que as 12 tribos, ao cultuarem juntas, se tornavam a Israel de Deus. Quando elas estavam em Jerusalém, não existia mais a tribo Y e a tribo X, mas eram povo de Deus. Deus não enxerga mais separações quando o povo de Deus está reunido. E é aqui que gente diferente se torna a igreja de Deus. O seu corpo, a sua noiva. É no santo lugar, é no santo dia do Senhor que nós unidos nos tornamos a Israel de Deus, a igreja de nosso Senhor. E é interessante, irmãos, porque nós temos 73 salmos escritos por Davi, 73, e apenas 3 Davi cita o seu próprio nome. Apenas 3 ele faz questão de mencionar o seu nome enquanto escreve o salmo. Salmo 18, Salmo 122, que é o que estamos lendo nessa manhã, e o Salmo 144. No Salmo 18, Davi vai se referir ao seu nome como uma realidade do que estava acontecendo na sua vida. Ele vai se tratar como o rei que Deus cuidava. Então ele está tratando sobre uma realidade que aconteceu na sua vida. Porém, o Salmo 18 e o Salmo 144, Davi vai nos dizer e vai citar o seu nome para lembrar os leitores da aliança que Deus tinha feito com o povo de Deus. Ele cita o seu nome não mais como uma situação real que ele tinha passado, mas para lembrar o povo de Deus de que Deus tinha feito uma aliança com Davi, de que ele reinaria eternamente sobre o povo de Deus. Existe uma promessa de posteridade sobre a Israel de Deus. E esses dois ofícios que nós podemos encontrar através do texto de sacerdócio por meio dos sacrifícios que eles vinham render graças ao Senhor, e também o ofício de rei, onde os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi estão representados através dos salmos. Nós podemos ver que eles estão unidos em Jerusalém, e essa é a principal causa do entusiasmo de Davi. Ali em Jerusalém, a justiça propiciada pelo sacerdote no tabernáculo, no Santo dos Santos, como também pelo rei que os governava, era esse o motivo do entusiasmo de Davi, porque ele lembrava: em Jerusalém que Deus expia o pecado do seu povo, é em Jerusalém que nós somos lembrados de que nós temos um rei que governa o seu povo. Da mesma forma, nós como igreja contemplamos os ofícios de sacerdote e rei em Cristo Jesus, irmãos. Calvino, citando esse texto, vai dizer: toda a nossa salvação depende desses dois pontos. Primeiro, que Cristo nos foi dado para ser o nosso sacerdote. E segundo, que Ele foi estabelecido como rei para nos governar. Davi estima Jerusalém, irmãos, pelo fato de Deus estimá-la. Essa afeição por Jerusalém os deixava em grande estima. Não pelo fato do que acontecia em Jerusalém, mas pelo fato de Deus estar visitando o seu povo por meio dos sacrifícios, perdoando os pecados, mas por meio da lembrança de que Ele era o rei que governava o povo de Israel. E a pergunta, irmãos, volta a nós novamente: por que nós não sentimos essa afeição pela igreja? Por que nós não temos o nosso coração transbordante pela igreja de Deus? Porque sempre preferimos não vir cultuar a Deus quando estamos para baixo. A primeira escolha, o Vlad diz isso muito bem, que nós parecemos malabaristas, e quando nos sentimos pressionados, a primeira bola que nós deixamos cair é a bola da igreja. Nós sempre
escolhemos afastar a igreja. Quando as coisas dão errado, nós preferimos abandonar a igreja. Deixa-me dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, essa manhã. Nós não cultuamos porque sempre temos vontade. Nós não cultuamos porque hoje eu estou com vontade de vir cultuar. Nós cultuamos porque sabemos que devemos fazer. Sentimentos são grandes mentirosos. Sentimentos nos enganam. Não devemos nos importar com o que sentimos. Está decretado em nós. É o que cristãos fazem domingo após domingo. Sentindo pouca ou muita vontade, eles se reúnem domingo após domingo para cultuar a Deus. O cristão peregrino não sente vontade e vai cultuar. Ele cultua, mais um domingo ele vem, então ele começa a sentir vontade então de cultuar. Nós não viemos no culto sempre porque nós estamos cheios de vontade todos os domingos. Essa não é a realidade, irmãos. Nós sabemos que muitas vezes nós viemos no domingo sem vontade, mas nós fazemos isso porque é um mandamento do Senhor. É aqui que Deus fala por meio da palavra, por meio dos cânticos. É na igreja que Deus suscita louvor ao seu nome e renova a alegria do seu povo. Então nós fazemos porque é um mandamento, mesmo sem vontade, com muito, com pouco, nós viemos, porque é aqui que Deus fala com o seu povo. Mas sabe qual é o motivo de nós não enxergarmos isso, irmãos? É porque nós preferimos as imagens, nós preferimos as sensações do que a palavra. Nós gostamos mais da emoção do que da reflexão. Estamos enamorados com a técnica, de como a música vai sair, de como as coisas estão funcionando. Razão essa porque a música e a mensagem se tornaram parte de uma apresentação. Um pacote é um produto. Tudo faz parte do consumidor que está sentado nessas cadeiras. Muitas igrejas fazem desse produto o alvo para atrair mais audiência. Em decorrência disso, irmãos, a audiência, e me atrevo a dizer, o consumidor que está sentado na mesa se tornou soberano em muitos púlpitos da igreja brasileira. Sim, irmãos, a música, o ambiente, a sonorização, a boa recepção, o envolvimento das pessoas, tudo isso é muito importante. Eu não estou menosprezando isso, mas não é o foco da igreja. Esse não é o foco da igreja de Cristo. O foco da igreja é anunciar um Deus que é glorioso, é fazer com que a glória de Deus esteja acima de qualquer outra coisa. Esse é o foco da igreja, essa é a mensagem principal do pregador que está nessa manhã. É embelezar o nome de Cristo. Não importa o que eu digo, se eu falar durante 1 hora e não exaltar o nome de Cristo, eu falei como pregador. Eu falei como aquele que anuncia a mensagem de Deus. O foco da igreja, irmãos, é magnificar o nome da Santíssima Trindade. Eu não estou aqui nessa manhã para falar de mim ou da igreja em reforma. Eu estou aqui para que por meio da pregação o Espírito Santo aponte para Cristo, que é o único digno de holofote nessa manhã. A beleza da igreja está no fato de Jesus estar ali no meio do povo. Não se engane, meu irmão, achando que a beleza da igreja depende de nós. Não menospreze o dia do Senhor porque você está sentado numa cadeira de plástico, porque a iluminação não está tão boa, o som não está como você gostaria. Deus está nesse lugar. Amém. Deus está presente aqui neste lugar. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção de que Deus está presente no meio do seu povo? Vocês têm noção de que o Deus que com uma palavra criou todas as coisas está presente no meio do seu povo? Deus está no seu lugar, irmãos. Atente o seu ouvido e olhe para Cristo pelo iluminar do seu Espírito. Irmãos, essa é uma triste realidade. Cristãos que não amam o culto estão doentes. Cristão que não ama a comunhão do povo de Deus está doente.
E se nós nos encontramos assim, irmãos, nós estamos doentes e precisamos do remédio. O remédio é o próprio Cristo. O remédio é o nosso Senhor. Se nós não amamos estar aqui domingo após domingo, tem algo errado. Tem alguma coisa que está faltando no nosso coração inquieto. Porque o cristão ama o culto. O cristão ama a reunião do povo de Deus. A gente se encontra como salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O cristão que não canta está meditando pouco na sua salvação. Nós éramos órfãos. Nós éramos órfãos, irmãos. Nós éramos prisioneiros, escravos do pecado. Nós nos encontrávamos inimigos de Deus. Estávamos longe, perdidos. Mas Deus, na pessoa do Filho, se entregou na batalha por nós. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, se entregou na batalha pelo seu povo. É Deus, irmãos, que entrega a sua vida no altar. Não somos nós. Não é nós que entregamos a nossa vida no altar. É Deus que fez isso. É Deus que entrega a sua vida em favor de gente como nós. É Deus que salva o seu povo. É Ele que batalha as nossas lutas, irmãos. Por que não amamos a igreja do Senhor? Por que não nos alegramos ao estarmos presentes diante do Senhor? Ele se entregou por nós, irmãos. Nós éramos órfãos. Você tem noção disso? Nós não tínhamos pais. Mas o Senhor nos adotou. O Senhor adotou um povo. E por isso nos alegramos. Por isso nós nos encontramos felizes no dia do Senhor. Porque agora nós somos filhos de um Deus amoroso. De um Deus que se importa com o seu povo. Será que percebemos, irmãos, que o que estamos fazendo quando nós negligenciamos a igreja? Quando negligenciamos a comunhão dos santos? Eu temo que não, irmãos. Eu temo que não. Eu temo que a gente não perceba o que estamos fazendo quando deixamos de estar com o povo de Deus. Se vimos que o ponto alto dos peregrinos está na casa do Senhor e na afeição deles por Jerusalém, veremos agora, irmãos, que o ponto alto dos peregrinos está na comunhão deles em Jerusalém. E nós veremos isso nos versos 6 ao verso 9. Acompanhe comigo. Assim diz a palavra de Deus. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o seu bem. O que Davi está orando, irmãos, é o que nós deveríamos orar. Eu quero paz neste lugar. Eu quero que a shalom, ou seja, a paz que excede todo entendimento, faça parte dessa reunião. Porque é aqui que eu e os meus irmãos e os meus amigos nos reunimos. Olha que desejo santo de Davi. Ele está orando para que haja paz, porque ele sabe que ali também estão os seus irmãos, né? Santa solenidade do povo de Deus. E ele sabe que em Jerusalém reside o tabernáculo de Deus, e é ali que o povo de Deus se reúne para o cultuar. Ele não está com os pés nas portas de Jerusalém maldizendo seus irmãos. Ele não coloca os seus pés na entrada de Jerusalém, olha para a cidade, olha para os palácios e começa a maldizer e dizer que eu não quero bem dessa cidade. Pelo contrário, irmãos, ele chega nas portas de Jerusalém e ora
e ora para que haja a paz que excede todo o entendimento no meio do povo de Deus. Fazer isso, ou seja, orar ou deixar de orar pelo bem de Israel, era acabar com o lugar onde Deus havia estabelecido para cultuarem. Quando a gente não quer o bem do povo de Deus, é isso que a gente está fazendo, meu irmão. Davi nos ensina que nós devemos parar de falar e orar em primeiro lugar. Nós devemos orar pela paz da igreja, orar para que o Senhor nos visite a cada manhã. Nós precisamos lembrar, irmãos, a igreja não é autossuficiente. Nós não somos pessoas que andamos rodando a nossa manivela. A igreja não é assim. A igreja depende totalmente de Cristo Jesus. Nós não somos autossuficientes, nós não somos bons o suficiente para que nós andemos sem a palavra de Deus e sem os conselhos do nosso Senhor. Nós somos dependentes de uma pessoa, da pessoa da Santíssima Trindade. Nós somos dependentes de Jesus Cristo para continuar firmes e andando durante a nossa caminhada. Nós precisamos orar para que Cristo habite ricamente no nosso meio, antes de estender a mão para agirmos, irmãos. A paz de Jerusalém aqui, nesse período, não havia chegado. Não tinha se cumprido a promessa de que no trono de Davi jamais deixaria de haver rei. E nós, irmãos, no século 21, ainda oramos, porque também não atingimos o nosso estado de glória. Nós ainda não fomos libertos do pecado, e por isso que nós oramos, por isso que nós continuamos orando, porque nós vivemos no já e ainda não. Já fomos salvos, já fomos justificados, mas ainda não vivemos livres do pecado. É por isso que oramos, por isso que gastamos tempo em oração em favor da igreja, em favor do povo de Deus, em favor da paz que excede todo o entendimento no meio do povo de Deus. E é interessante, irmãos, porque a prosperidade que o salmista usa no verso 6 e no verso 7 traz a ideia de lazer. É interessante isso, porque enquanto estudava o texto, isso me saltou os olhos, porque algumas traduções trazem também segurança, né? Mas o termo em hebraico do texto traz a ideia de lazer, ou seja, quando nós estamos num lugar que as preocupações não fazem nós perdermos o foco. Quando nós estamos, sabe quando a gente está de folga no lugar e a gente pensa, os problemas eu resolvo depois, as dificuldades deixam para outra hora. O que Davi está orando por Jerusalém é esse tipo de prosperidade, que haja esse tipo de senso no meio do povo de Deus. É como Jesus falando aos seus discípulos: vocês devem ser como crianças, porque crianças não se importam com o que vai acontecer amanhã, qual é a próxima coisa que nós devemos fazer. Eles estão livres desse tipo de preocupação. O que Davi está fazendo é orar pela paz, pela prosperidade, ou por esse sentimento de plenitude no meio do povo de Deus, sem preocupação nenhuma de e-mail ou tarefa que nós temos que entregar até as 5:30 da tarde. É esse tipo de prosperidade que Davi anseia por aqueles que amam a Jerusalém. Eu estou em paz, está tudo bem, Deus está no trono, Deus está conosco, Deus é por nós. É esse tipo de paz que Davi anseia pelo povo de Deus. E a pergunta volta a nós novamente: será que é isso? Será que não é isso que tanto queremos, irmãos? Será que não é isso que tanto desejamos? Descansar na soberania de Deus, descansar daquilo que tanto afaga o nosso coração. E o texto encerra com o motivo da oração do salmista. Ele quer a paz por amar os seus irmãos. Não é apenas um amor vertical entre Davi e Deus, mas também por aqueles a quem Deus ama, os seus irmãos. A busca pelo bem da igreja está no fato dela ser do Senhor. É por os crentes serem filhos de Deus que eu os amo e os valorizo na comunhão santa dos domingos. Não é porque eu sou bom,
não é porque eu sou amoroso, não é porque eu ajo com bondade na vida de todo mundo, é porque Deus nos ama, e porque Deus continua me amando também, eu devo amar os meus irmãos, porque Deus nunca deixou de me amar. Apesar de mim, Deus nunca abandonou o seu amor através da minha vida. Deus nunca nos deixa de amar. É por isso que nós devemos amar os nossos irmãos, buscando sempre a paz e a prosperidade no meio da igreja, porque Deus olha a igreja dessa maneira. Não é como a gente olha, mas é como Deus olha o bem da igreja. É por amor a eles que eu desejo que a igreja viva em paz quando tudo parece estar ruim. Mas o salmista conclui, irmãos, de uma maneira muito interessante. Ele não apenas ora pela paz de Jerusalém, ele a busca. Davi sabia que a oração era muito importante, mas que oração sem labuta, oração sem trabalho, era coisa de falso crente, de falso cristão. Eu oro, mas eu não faço. Eu já preguei isso aqui outra vez, irmãos, de que crentes precisam colocar a mão na massa. Pessoas que se dizem cristãs precisam pôr a mão na massa no Evangelho. O salmista vai dizer que ele orou, mas ele iria buscar o bem de Israel, ele iria buscar o bem de Jerusalém. A igreja não é apenas uma organização, a igreja é um organismo vivo. Você não espere, irmão, da sua família as ligações que você tem que fazer. Você não espera que a sua mãe te chame para que você a chame. Você não espera que o teu cônjuge te mande uma mensagem para tu o chamar durante o dia. Você não espera que o seu filho venha dizer: estou com fome, mamãe. Você vai lá e faz. Por que na igreja a gente não faz? Por que na igreja nós estamos sempre como um parafuso de uma máquina com folga, sempre precisando de um aperto? Crentes que precisam sempre de um empurrãozinho. Eu preciso de um empurrãozinho, eu preciso chamar, porque alguém precisa me chamar, senão eu não vou fazer. Mas na família de sangue nós tratamos diferente. Mas a nossa família, o povo de Deus, é o povo de Deus de uma família comprada pelo sangue de Cristo, um sangue muito mais valioso. Pode ser que a gente não enxergue isso, mas isso é por conta do nosso pecado. Isso é por conta da nossa falta de fé, por falta da nossa incredulidade de não enxergarmos que esse povo foi comprado pelo próprio Deus. E é por isso que nós não esperamos os outros agirem, mas nós fazemos porque Deus ordena assim no seu povo. Irmãos, a igreja se encontra no centro do plano eterno de Deus. A igreja, esse povo reunido, o povo eleito de Deus, é o centro do plano de Deus. Vocês têm noção disso? Todas as demais coisas criadas, as estrelas, as galáxias, as plantas, qualquer outra coisa, não está no plano central de Deus. A igreja encontra-se no plano eterno de Deus. Aqui é o ponto alto dos peregrinos. Aqui os nossos afetos são reordenados e nossa alma reerguida pela comunhão. O Pai colocou o seu amor sobre ela, sobre a igreja, e a predestinou para a glória. O Filho assumiu forma humana por causa dela. Ele suportou aflição e rejeição por ela. Ele chorou, sangrou, suplicou e morreu em favor dela. Ele a comprou com o seu próprio sangue. E como expressa de forma tão eloquente o hino de Samuel Stone, o único fundamento da igreja é Jesus Cristo, o seu Senhor. Ele é sua nova criação pelo Espírito e pela Palavra. Do céu ele veio e a procurou para ser a sua noiva. Com seu próprio sangue ele a comprou, e pela vida dela ele morreu. Cristo é o corpo, irmãos, é o tabernáculo verdadeiro, e por isso o cumprimento da promessa de Deus de habitar entre o seu povo é verdadeira. Deus está habitando no meio do seu povo. Ele habita em nós todos os dias. É todos os dias que Deus habita no meio do seu povo. Você não está sozinho. Você não está à deriva.
Você não se encontra perdido. Deus está contigo. Deus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. A promessa se cumpriu. Ele é Deus conosco hoje. Ele é Deus conosco agora. Nesse exato momento, Deus é conosco. Como Davi, irmãos, nossa oração em favor da igreja deveria ser de que ela tenha abundante paz. Ou seja, conhecimento de que Deus é conosco, Deus é por nós e Deus é em nós. Irmãos, a nossa alma em um verdadeiro culto cristão pode ser encontrada em lazer, descansando e se divertindo na presença do Senhor. Com Deus, ninguém está no volante. Todos aqui, todos, sem exceção, são passageiros. E Deus é um motorista perfeito. Ele não erra. Ele que guia a sua vida. Ele que guia essa igreja. Você pode dormir tranquilo, porque Ele está dirigindo a sua vida. Tenha paz e segurança. Crianças, o desenho que vocês fizeram, que vocês pintaram, um muro bem bonito com flechas atingindo ele, né? E lá dentro tem um castelo muito bonito, cheio de rostinhos. Vocês notaram isso? Olhem para o desenho de vocês. Não tem umas carinhas no castelo? Tem, né? Esse castelo e essas carinhas são a igreja de Cristo. É vocês que estão juntos, a Zoe, o Dodô, o Theo, a Liz, a Zoe, o Theo, o Otávio. Quando vocês estão juntos, vocês fazem parte da igreja. Vocês são essas carinhas felizes. E sabe quem são essas pessoas chegando aí? Esses 3 menininhos, meu filho. Sabe quem são essas pessoas? É nós quando a gente está indo para o culto. E essas flechas que atingem esse muro, elas não podem atingir o povo de Deus aqui. Nós podemos descansar. Os problemas, sabe aqueles difíceis problemas que a gente tem que fazer no dia do Senhor, aqui na igreja, quando nós nos reunimos, não podem nos atingir. Você vê disso? Nós podemos descansar no Senhor. E sabe por que nós podemos descansar? Olhem para cima desse castelo. O que tem no cima do castelo? A cruz. O que a cruz representa? De que Cristo cuida da sua igreja. Cristo cuida da sua vida todos os dias. Por isso que aqui a gente pode descansar. Por isso aqui nós encontramos descanso no Senhor. Lembre-se disso. Sempre Deus cuida de vocês. Deus cuida de vocês. E quando vocês estão juntas, brincando, Deus está presente no meio de vocês. E quanto a nós, irmãos, os mais velhos, os mais grandes, eu gostaria de fazer algumas aplicações que o texto me permite. Queria usar o tempo todo. O exemplo, não sei se todos conhecem esse exemplo, de decorporação. Alguém já ouviu falar disso aí? Eu acho que não, né? Nós conhecemos o termo decapitação, que é arrancar a cabeça, né? Mas eu gostaria de fazer um exemplo contrário de decorporação, é quando nós arrancamos o corpo da cabeça. E é isso que nós fazemos muitas vezes, irmãos. Nós achamos que nós podemos viver sem a igreja de Deus. Nós podemos achar que nós podemos viver uma vida com Deus. Eu, meu íntimo com o Senhor, eu não preciso da igreja. Nós fazemos, nem sei se existe esse termo, decorporação, mas nós fazemos isso. Nós arrancamos o corpo, nós arrancamos a igreja da nossa vida e achamos que nós podemos viver assim. Nós não podemos, irmãos. Nós dependemos da comunhão com o povo de Deus para sermos saudáveis em nossa caminhada cristã. Um outro ponto é que você se sinta privilegiado quando notarem sua falta. E aqui é importante, irmãos. Não fique chateado quando chamarem você no WhatsApp. Não fiquem chateados porque alguém lembrou de você e te chamou. Alguém viu que você não estava no culto. Alguém notou a sua falta em mim. Alguém notou que você não estava presente. Não fique chateado por causa disso. Alguém no seu meio quer o seu maior bem. Alguém
quando te chama, está pensando no seu maior bem, meu irmão, que é estar no povo de Deus. Longe da casa do Pai jamais encontraremos verdadeira alegria para as nossas almas. Seja ativo e regular no culto ao Senhor. Não fique chateado quando o irmão te chamar, porque ele está se importando com a sua vida. Podemos também ver através do texto dessa manhã que eles faziam o que convinha a eles, ou seja, eles obedeciam a palavra de Deus. E nós vivemos numa sociedade que aprecia muito as novidades, tudo que é novo, tecnologia, novo iPhone, novo aquilo, IA, ChatGPT, nós apreciamos tudo muito isso. A maioria das pessoas aceita as coisas sem nem mesmo questionar. São os famosos neutros. Sabe aquela pessoa que não fez, não faz, eu não vou me incomodar, só vou aceitar e não vou verificar se de fato isso é verdadeiro. E na ideia de que estamos progredindo, engolimos qualquer tipo de informação e deixamos que isso permeie os nossos corações e principalmente nos corações das nossas crianças e filhos. É nosso dever fazer o que convém à igreja. O que convém à igreja, irmãos? Ter comunhão com o povo de Deus. Ter comunhão com o povo de Deus e estar presente no dia que o Senhor separou para o seu povo. E como fazemos isso? Como nós sabemos o que Deus tem a dizer ao seu povo? No Instagram? No WhatsApp? No LinkedIn? Nem sei se alguém ainda usa o LinkedIn. Não, irmãos, é na Bíblia. É na Bíblia que nós ouvimos a voz de Deus audivelmente. Nós precisamos estar encharcados do Evangelho. Nós precisamos estar completos pela palavra de Deus, gastando tempo na leitura, na oração, porque só assim nós nos encontraremos como salmistas. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Só assim nós poderemos render graças ao nosso Deus corretamente, buscando auxílio na sua palavra. E nós também precisamos, irmãos, através desse texto, vencer a ideia do eu preciso ter mais para ser feliz. Eu preciso conquistar o carro que eu não tenho para ser feliz. Eu preciso conquistar a casa que eu não tenho para ser feliz. Eu preciso alcançar um corpo invejável para ser feliz. Eu preciso casar para ser feliz. Eu preciso de filhos para encontrar felicidade. Irmãos, o mundo da propaganda existe para nos convencer do seguinte: as coisas que temos agora não são suficientes para a nossa felicidade. É isso que é nos colocado vez após vez, através de anúncios, através de mídias sociais. É isso que eles nos colocam. Nós precisamos de mais para ser felizes. Nós precisamos fazer, precisamos estar em alto nível. Eu faço, eu consigo, eu sou capaz. Acho que não. Você não é capaz de nada. Você depende da graça de Jesus Cristo. Você depende do Senhor. Você é insuficiente. Você é insuficiente e dependente do seu Senhor. Vocês precisam lembrar disso. E eu também preciso todas as vezes que eu subo aqui no culto do Filipe da minha vida. Eu sou dependente do Senhor. Ao escrever um sermão, ao ler a Escritura, ao orar, eu sou completamente dependente do Senhor. Que nem isso eu consigo fazer. Eu não tenho vontade de orar todos os dias. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos lembrar dessa verdade, de que nós precisamos do Senhor. Eu estou falando aqui, irmãos, de intimidade. De intimidade, estar próximo a Deus. Davi estava exuberante porque ele sabia diante de quem ele estava. Davi reconhecia quem Deus era. Por isso que ele estava num ponto alto de alegria. Você sabe diante de quem você está nessa manhã? Não é diante de um homem de terno, diante do Vlad, diante dos diáconos. Você está diante de Deus. Você está diante do Criador, do Pai. Você sabe o preço, irmãos. Você sabe o preço que custou essa reunião. Pare para pensar nisso. Você sabe o preço que custou estarmos reunidos aqui hoje nessa manhã. Essa gente diferente reunida com o único propósito
só é possível pelo sangue de Deus. Nós só estamos reunidos no século 21, 2000 anos após a morte de Cristo, por causa do seu sacrifício. É por isso que gente tão diferente se reúne aqui domingo após domingo. Gente com gosto completamente diferente. Gente que ama academia, gente que não ama, gente que gosta de futebol, gente que não gosta, gente de todo tipo, carioca, paulista, nordestino, gaúcho. É por causa do sangue de Cristo. Não é por nossa própria culpa, não é porque nós somos bons, eu vou me reunir com aquele povo lá que ele é legal, aquele povo é legalzão. Nós não somos legais. Nós não somos legais, nós somos chatos. Nós somos de difícil acesso. Nós somos complicados. Mas mesmo assim Deus nos visita. Mesmo assim. Estar unido com Cristo é estar unido com a igreja. É estar em comunhão com a igreja. Estar comprometido com Cristo é estar comprometido com o seu povo. Respeitar a Cristo é respeitar a igreja. Amar a Cristo é amar a igreja.